no ar, show de basquete na Poliesportiva. Neste domingo, na cidade de Araraquara, o Gocil Bauru venceu o Paulistano Corpore por 90-79 e provocou o quarto jogo do play-off final do Novo Basquete Brasil, que será disputado no próximo sábado, dia 10 de junho, no ginásio do Parque São Jorge. Após a partida do último domingo, os jogadores do paulistano Lucas Dias, Jorginho de Paula, além do técnico Gustavo de Ponte, falaram com o repórter Pedro Panunzio. Hortência, ex-jogadora e atual comentarista do Sport TV, além de Gui Santos, Jefferson, Alex Garcia e o técnico Demetrios, do Bauru, conversaram com o repórter Ivan Marconato sobre o jogo final do Novo Basquete Brasil. Acompanhe. Uma equipe muito jovem, a equipe mais jovem a chegar numa final do NBB. Essa juventude pesou nessa final? Faltou um pouco de psicológico para vencer o Bauru hoje aqui? Eu acho que não, acho que foi o terceiro quarto da gente. A gente mostrou o playoff inteiro com todas as equipes, que a gente é uma equipe jovem e todas as equipes Franca, Ceará, Vitória, a gente mostrou que a gente é uma equipe jovem, mas assim, soube sair com pressão. Então acho que a pressão contra a nossa equipe eu acho que não foi fundamental. Acho que foi nossos erros mesmo no terceiro quarto que pesou. Agora o próximo jogo, se o Paulistano vencer, leva o título, ninguém no elenco tem esse título ainda. Como fazer para segurar essa ansiedade para a próxima partida? Acho que não mudou nada, acho que ganhar, igual você falou, ganhar 3 é campeão, então acho que a gente precisa melhorar os erros que a gente teve, né, no jogo hoje, principalmente hoje e no segundo jogo em casa. A gente perdeu bastante rebote, a gente conseguiu melhorar isso, só que eu acho que o contra-ataque que eles tiveram, alguma ansiedade a gente no ataque, fez que eles fizeram bastante volume de jogo. Lucas, muito obrigado. Esse é o Lucas Dias, jogador da equipe do Paulistano. Pedro Panunzio para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. O que faltou nesse jogo que vocês fizeram nos outros jogos para vencer? Nossa defesa, a gente tomou mais de 10 bandejas deles 1 contra 0 de contra-ataque. A nossa transição defensiva estava péssima, do nada alguém saía livre para fazer bandeja. O nosso ataque também deu umas travadas em alguns momentos, mas a gente, mesmo assim, nos primeiros 2 jogos a gente compensou isso na defesa. E uma defesa forte a gente sai em transição. Hoje a gente jogou muito 5 contra 5 e ficou esperando a bola de 3 do 1 contra 1 cair. E umas horas caiu, parabéns para nós, outras horas não, e a gente não conseguiu equilibrar o jogo assim. E hoje você se mostrou até um pouco mais confiante dentro da quadra do que nos outros 2 jogos. Conseguiu pontuar mais, teve um bom volume nas bolas de 3. O que mudou alguma coisa? Você pensou diferente? Você fez alguma coisa, preparou mais? O que mudou para você pessoalmente nesse jogo? Depois de 2 jogos meio apagado no ataque, eu tive que mudar um pouco minha cabeça, porque eu sempre contribuí com o time, com alguns pontos com o time, e nos primeiros 2 jogos eu fiquei muito apagado. Então eu vim muito mais confiante. Claro que tem treino, preparação, mas o que mudou mesmo foi minha confiança, minha cabeça, e eu vim preparado para fazer a diferença no jogo. Jorginho, agora como ele já destacou, você teve um aproveitamento muito bom hoje, suas bolas de 3 caíram, você fez um grande jogo ofensivamente. Depois de fazer um jogo assim, ir tão bem no ataque, você sabe o sentimento de frustração, perdendo aqui, não saindo com esse título inédito para o paulistano? A gente não pode ficar frustrado por causa de uma derrota num playoff final, porque a gente ainda tem o 4º jogo lá em São Paulo. A derrota aconteceu, 5 segundos depois eu já tenho que sair de cabeça levantada, porque a gente tem que estar preparado para fechar essa série lá em São Paulo. Jorginho, muito obrigado. Esse é Jorginho de Paula, jogador da equipe do Paulistano. Pedro Panunzio para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Aqui com o Gustavinho de Conte, técnico da equipe do Paulistano. Gustavo, pesou o psicológico nessa partida? Não pesou psicológico não, cara. A gente foi bem, principalmente no primeiro tempo a gente foi bem. Se tivesse pesado psicológico, ia pesar no primeiro tempo. Eu acho que a gente foi muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo a gente foi mal no equilíbrio defensivo. O equilíbrio defensivo horrível, a gente sabe que eles gostam de correr e a gente deixou eles correrem. E agora como fazer para parar esse ataque do Bauru na próxima partida? Muito difícil. Se você tiver alguma dica para me dar, eu agradeço. Agora,
Eu percebi que ali no terceiro período, no momento em que o Bauru começou a abrir uma vantagem, você, como falou, mais calmo com os atletas, não gritou tanto. Por que adotar essa estratégia nessa final? Os jogadores estavam um pouco dispersos. Por que essa calma na hora de falar com os jogadores naquele momento? Ali naquele momento o time já tá nervoso, que as coisas não estão dando certo. E o que eu tentei mostrar para eles foi que a gente estava fazendo, estava dando errado, mas estava dando errado não o que a gente tinha combinado, outro tipo de coisa. Então a gente tem que fazer o que está combinado, né? E se der errado, ok, mas todo mundo está sabendo, todo mundo está posicionado. Quando você sai do combinado, principalmente com uma equipe que tem a categoria de Bauru, é complicado e eles correm em cima da gente como correram hoje. Tá certo, Gustavinho, muito obrigado. Esse Gustavinho de Conte, técnico da equipe do Paulistano, Pedro Panunzio para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Para você ligado na Rádio Poliesportiva, aqui final do Novo Basquete Brasil, Bauru e Paulistano. Estou aqui com a rainha do basquete, Hortência, que hoje atua como comentarista da Sport TV. Hortência, boa tarde para você, obrigado por falar com a Rádio Poliesportiva. Qual a tua expectativa para o jogo desta tarde? Olha, vai ser um jogo muito tenso, um jogo importante para o time de Bauru, porque vai ter que manter a cabeça no lugar, o equilíbrio emocional, saber superar a pressão que eles vão receber, de ter que ganhar o jogo. A equipe do Paulistano está mais tranquila, está 2-0 para eles. Então eu acho que vai ser um jogo bem tenso. Acho que o Bauru tem que se preocupar mais com o seu jogo. Acho que o Bauru tem muito a crescer ainda. Eu acho que eles não desenvolveram o basquetebol que eles poderiam desenvolver. Parar de se preocupar um pouco com a arbitragem e fazer o seu jogo. E com relação ao Paulistano, abriu 2-0 na série. Tem mais tranquilidade ou é pedreira? Não, eles estão... É óbvio que a pressão ela é menor, mas eles querem finalizar, eles querem ser campeão hoje, né? Mas eu tô sentindo aqui no que eles estão batendo bola, estão bem concentrados, estão bem focados, não estão cantando vitória antes do tempo. Eu acho que vai ser um excelente jogo. Ok, obrigado, um abraço. Essa é a Rainha Hortência falando na Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Estou aqui com o Gui Santos, jogador do Bauru. Gui, queria que você resumisse para os ouvintes da Rádio Poliesportiva como é que foi o jogo. Depois de 2 primeiros quartos muito disputados, no terceiro quarto parece que a equipe do Bauru se acertou e conseguiu demonstrar um melhor basquete e sair vencedor no jogo dessa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde. Eu acho que a equipe entrou bem focada naquilo que o Damião pediu. Os 2 primeiros jogos a gente teve alguns pontos fracos na nossa defesa e a gente procurou consertar isso para entrar bem nesse jogo, que era o jogo que custava tudo pra gente. E em relação ao jogo, eu acho que o time está de parabéns, todo mundo entrou bem focado, a gente conseguiu neutralizar os pontos fortes da equipe do Paulistano, que era 1 contra 1 e a bola dos 3. A gente soube explorar bastante isso e saímos com a vitória, conseguimos sair com a vitória hoje. Agora com 2-1 na série para o Paulistano, próximo jogo lá em São Paulo, o que a equipe do Bauru precisa fazer? A gente precisa manter a defesa forte, inibir os pontos fortes da equipe deles e entrar e soltar nosso jogo, ir para cima e tentar conquistar uma vitória lá em São Paulo para tentar fechar aqui em Araraquara de novo. Ok, obrigado, parabéns pela vitória. Valeu, obrigado. Esse Gui Santos, jogador do Bauru, falando na Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Aqui com o Jefferson, jogador do Bauru. Jefferson, eu queria que você fizesse uma avaliação da partida de hoje. O Bauru precisava da vitória, né? 2-0 para o Paulistano, os paulistanos vencessem, fechava a série. Quais foram os pontos positivos da equipe do Bauru essa tarde aqui em Araraquara? Boa tarde. Boa tarde. Bom, era o jogo de vida ou morte para nós, né? E toda vez que a gente chega nessa situação, a gente acaba colocando a cabeça no lugar e conseguindo uma reação espetacular. Então, nosso time é conhecido como um time que reage super bem nesses jogos de vida ou morte. E esse jogo foi da superação, então nós conseguimos encaixar nosso jogo defensivo, conseguimos fazer que eles joguem 1 contra 1 e busquem esse jogo individual, que eles jogam super bem coletivo, e aí o índice de acerto deles caiu bastante. Então é continuar focado, cabeça no lugar, que tudo vai dar certo. Depois do terceiro quarto, depois do intervalo da partida do primeiro e do segundo quarto, percebi que vocês, jogadores mais experientes, você e o Alex principalmente, chamaram mais a responsabilidade do jogo para vocês. O jogo estava parelho e depois disso o Bauru obteve uma folga maior no placar. Foi isso que aconteceu?
Então, é isso que aconteceu, esse é o nosso dever aqui como jogadores mais experientes, tentar assumir essa responsabilidade, tentar tirar um pouquinho o peso dos jovens, dos jogadores um pouco menos experientes e juntar cada vez mais, juntar o nosso grupo, mostrar que se qualquer um errar nós vamos apoiar, porque é um jogo coletivo e é um grande time e eu tenho muito orgulho de estar representando esse time. Bauru empata a série sábado que vem no Parque São Jorge? Bom, se Deus quiser, vamos com tudo, cabeça no lugar, vai ser um jogo muito difícil, muito físico, estamos vencendo e espero que continue sendo esse jogo maravilhoso que foi hoje. Tá ok, obrigado, boa sorte para vocês. Eu que agradeço, obrigado. Esse Jefferson, jogador da equipe do Bauru, falando aqui a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Bauru venceu a terceira partida do playoff decisivo por 90-79, venceu o Paulistano e força o quarto jogo. Vamos falar com o armador do Bauru, Alex Garcia, um dos principais jogadores da equipe. Vamos ouvi-lo. Onde a gente fez a equipe do Paulistano errar. E quando a gente teve o rebote na mão, o time contra-atacou, foi rápido, soube explorar quem estava melhor posicionado, e é assim que a gente tem que ir para esse quarto jogo. Com a mentalidade de defesa, marcar muito, e quando tiver a bola na mão, fazer o que a gente faz melhor, que é contra-ataque. Você acha que o time controlou bem a tensão com relação à arbitragem nesse jogo 3? Cara, acho que sim, né? Gente, acho que esse ponto aí não pode nem falar, né? Eu não vou comentar isso não, que não vale a pena. Mas é focar no nosso trabalho, focar naquilo que a gente tem que fazer, ver o que a comissão técnica vai passar pra gente e tentar explorar o máximo. A torcida que foi decisiva hoje, talvez não seja tão grande lá em São Paulo. Como é que você avalia isso? Não, acho que o torcedor compareceu, ajudou, mas a gente fica feliz, mas o torcedor não faz cesta. A gente tem que fazer. E o time tem que ir concentrado, tem que fazer seu melhor, muito concentrado na parte defensiva e procurar vencer. Alex, pode falar. O que é a experiência, a tua experiência, você já tem vários anos de experiência, o que ajudou, principalmente a partir do terceiro quarto, que o Bauru conseguiu deslanchar e apresentar um basquete mais consistente do que veio apresentando no primeiro e no segundo período? O que a tua experiência ajudou ao Bauru nesse sentido no jogo de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Não foi experiência, eu acho que foi a nossa defesa, não só eu, mas todo mundo focou muito na defesa, sufocou muito o ataque do Paulistano, e assim a gente tem que jogar. A gente marcou muito bem, tem que fazer eles errarem pra gente ter a bola na mão e contra-atacar. Esse é o jogo. Isso pro quarto e pro quinto jogo, você acha que tem que manter a mesma pegada que o time utilizou nesse terceiro jogo? O que tem que levar lá para São Paulo? Não, tem que pensar em jogar jogo. É o quarto jogo agora. A gente tem que focar, a gente tem que ir concentrado, tem que ver o que a gente tem que fazer, principalmente na parte defensiva. A comunicação tem que estar muito bem afiada. E quando tiver a bola na mão, explorar o ponto forte nosso, que é o contra-ataque. Ok, boa sorte. Valeu, velho. Esse Alex Garcia, armador da equipe do Bauru, falando na Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. O Demetrios do Bauru falando aos ouvintes da Rádio Poliesportiva. Vamos ouvir. Depois melhorar esse aspecto, né? Conseguiram ter um domínio maior no garrafão também, né? O motivo da gente perder o rebote é que a gente fez algumas trocas na defesa em relação ao bloqueio na bola, e com isso você fica um pouco vulnerável no rebote, né? Mas ao mesmo tempo todo mundo se superou, conseguimos tirar essa vantagem que o Paulistano estava levando no terceiro e quarto para a gente poder ter aberto uma boa vantagem e administrar ali até o final. Demetrios, o que a conversa no intervalo depois do segundo quarto ajudou o time do Bauru, depois do terceiro quarto voltou com maior consistência em quadro? O que você conversou com os jogadores? Que o ritmo do jogo estava bom, que a gente estava fazendo aquilo que tínhamos combinado, e que era acertar um pouco mais o rebote defensivo, e eles todos tiveram essa consciência. É importante que a gente conseguiu reverter isso, e a gente com um rebote na mão, não dando segunda chance, você acaba tirando, além da confiança do adversário, você também passa a ter uma confiança maior, principalmente no setor defensivo. Então acho que isso fez uma diferença grande. Vamos trabalhar o psicológico do time para manter o foco até o sábado que vem. Isso é mais um desafio nosso, mas quem está numa final igual nós estamos, a gente não pode ter
nenhum momento de relaxamento. Essa semana a gente vai treinar mais forte ainda, mais duro ainda, porque a gente sabe que desse jogo a gente vai levar apenas a confiança. A gente não vai levar nenhuma bola de 3, nenhuma bola de 2, nada. A gente precisa estar muito bem focado para poder manter o ritmo no sábado. Esse Demetrios, técnico do Bauru, falando na Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte.